A ideia de Deus que nós temos pela revelação, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz a respeito da sua vida divina, da sua relação com o Pai, é bem diferente daquilo que antes de Jesus se cria com relação à divindade. Se nós formos voltar, por exemplo, àquilo que é o berço da formação intelectual do Ocidente, a Grécia, nós veremos opiniões talvez um pouco diferentes entre os filósofos, mas com alguma coisa em comum, que Deus não se interessa pelas criaturas. Era isso que eles pensavam. Sejam aqueles que estavam cultuando os deuses no panteão, que pensavam, bom, tá bem, os deuses lá, Zeus, Hera, Hades, Netuno é um nome, né, romano, mas enfim, estão lá no panteão e vivem a vida deles, seguem vivendo a vida deles, fazem aquilo que gostam, né, aprontam aquilo que gostam de aprontar. Se vocês pegam os clássicos gregos e veem lá, né, como que eles descrevem a vida dos deuses do Olimpo, é uma coisa até escandalosa, né? Que Zeus descia aqui no mundo para se entreter com as mulheres alheias, porque a dele já não lhe satisfazia, e etc, etc, etc. Mas era uma relação de uso. Os deuses usavam as criaturas, e as criaturas usavam os deuses. Pediam lá, vai chover? Então, qual que é bom aqui para chuva? Esse aqui é bom para pedir bom tempo, então vamos oferecer um sacrifíciozinho para ele. Ou então Aristóteles, que talvez chegou a uma conclusão um pouco mais honesta, de um único Deus, mas que criou todas as coisas e depois abandonou. Fez tudo quanto existe e tá bem, ele segue a vida dele, ele é feliz, ele é perfeito, nada falta a ele, ninguém pode acrescentar nada nele, mas criaturas, não, isso aí tá bem, é um acidente de percurso, aconteceu, nós aqui somos acidente de percurso. O fato é que, seja qual fosse a opinião, era assim que se pensava, que Deus para um lado, criaturas para o outro, as coisas não se misturavam. Só que nós vemos que não é assim. Nosso Senhor Jesus Cristo nos revela que não é assim. Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. É um Deus que está constantemente presente, ativo, operando, sustentando a criação. Se nós estamos aqui, é porque Deus está nos sustentando no ser. É porque Deus pensa em cada um de nós agora. Se Deus deixasse de pensar em mim, seria como num passe de mágica, plique, e eu desapareceria. A minha existência deixaria de ser. Nós recebemos a vida desse Deus que continua pensando em nós. E não só pensa, Ele interage conosco. Vejam o diálogo de Jesus com os judeus. Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Está se chamando de filho? E nós sabemos que é o Filho de Deus. Deus veio aqui, não só de uma distância abismal de criador para criatura, organizava as coisas, governava as coisas. Não, assumiu a nossa condição, se fez igual a nós. A ideia de Deus que o cristianismo apresenta é um escândalo. Talvez nós crescemos com isso na cabeça e para nós seja a coisa mais comum do mundo pensar que Deus se fez homem, se fez igual a nós e andou no meio de nós. Mas isso é um escândalo. Em nenhum outro lugar se ouviu dizer que isso aconteceu. Para todas as outras, aspas aqui, religiões, todas as outras crenças, isso é um absurdo. E é justamente este o motivo
que levanta o ódio contra Jesus. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Vejam, a coisa inédita, o fato mais maravilhoso da revelação, saber que Deus não só nos criou, Ele nos sustenta no ser, Ele se interessa, se importa com cada um de nós, nos ama a tal ponto de vir aqui para nos anunciar a sua palavra, a sua mensagem, estabelecer os seus mandamentos e nos resgatar da condição que nós mesmos nos colocamos por conta do nosso pecado. É o motivo de ódio contra Jesus, que vai levá-lo à cruz daqui 2 semanas. Justamente o diferencial, o inédito, o maravilhoso fato de saber que Deus assumiu a nossa natureza, ou seja, Ele se interessa conosco, se interessa por nós, a este ponto, de sendo infinitamente perfeito, maravilhoso, feliz, sem defeitos, assumir a nossa condição. E dizer isso abertamente: eu sou filho de Deus. Jesus diz isso abertamente: eu sou o filho. É o motivo que o levará até a cruz. Vejam, precisamos olhar para isso e não ficar como nós ficamos, assim, como se fosse uma coisa comum, acostumados. Não, isso é uma coisa única, isso é uma demonstração de amor única. Saber que Deus está presente em nossas vidas, saber que Deus está conosco, não é qualquer coisa. É um escândalo para a maioria dos pagãos, mas nós sabemos que é assim porque Ele disse que está no meio de nós. Isso deveria fazer com que nós mudemos completamente a nossa forma de encarar a vida, que fôssemos mais confiantes, mais otimistas, que cuidássemos mais de não ofender a Deus, porque, poxa, Ele está comigo. Dom Bosco usava isso com as crianças do oratório, espalhava pela casa, não é? A frase: Deus te vê, porque Ele está nos vendo, está vendo cada um de nós, e não só como um espectador desde fora, Ele vê o nosso coração. Agora, nesse momento, Deus está vendo o coração do Padre Gabriel, cada um dos sentimentos, cada uma das emoções, tudo, absolutamente tudo, sondando cada aspecto do meu ser e se interessando. Deus sabe, se eu vim para cá hoje com uma preocupação no meu coração, Ele sabe, esse meu filho está preocupado com isso, e se interessa. O que é que nós podemos fazer? Como podemos ajudá-lo? Como podemos dar confiança? Porque Deus é próximo de nós. Pensar que Jesus andou sobre o chão desta terra, que Deus colocou o pé aqui, nesse mundo, é uma coisa maravilhosa. E mais maravilhoso ainda é saber que este mesmo Senhor, este mesmo Deus que pôs o pé aqui neste mundo, que fez essas coisas todas, que anunciou a sua proximidade para conosco, está aqui.
Sua presença aqui no sacrário é real. É o mesmo Senhor, o mesmo Cristo. E quanto nós não deveríamos ser felizes por saber que o Filho está aqui, tão perto de nós. E que agora nós iremos recebê-lo no momento mais íntimo que poderíamos ter com o Senhor, a Santa Comunhão. Poderemos ver que a proximidade de Deus anunciada no Evangelho, de fato, não é brincadeira. Ele se faz tão próximo de nós, a ponto de se tornar alimento, comida e bebida para os seus filhos. Nós iremos recebê-lo numa unidade tão profunda que nada nesse mundo se iguala à união que temos com Jesus quando o comungamos. Nós deveríamos ser os seres humanos mais felizes deste mundo, porque temos a oportunidade de, no dia de hoje, viver tudo isso. E não só hoje, amanhã, depois e todo sempre, até que isso se dê de modo mais perfeito quando entrarmos no céu, porque temos praticado as nossas boas obras, como Jesus diz no final do Evangelho de hoje. Vamos pedir ao Senhor que os nossos corações se encham de júbilo, de alegria, porque Ele está perto de nós, próximo de nós, se importa e se interessa por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.